Olá, muito boa tarde a você. O caso do racha na L4 Sul. Uma semana depois do acidente que matou mãe e filho, 2 sobreviventes prestaram depoimento. Mãe e filho morreram no acidente. Cleusa Maria Caires e Ricardo Caires estavam no banco de trás. Já Oswaldo Caires, de 72 anos, e o genro dele, Alberto Quintão, de 37, estavam nos bancos da frente. O carro ficou destruído. Este vídeo do Corpo de Bombeiros mostra o momento do socorro dos 2 sobreviventes, os mesmos que prestaram depoimento nesta segunda-feira. A suspeita é que os motoristas que causaram o acidente participavam de um racha. No dia seguinte, um dos suspeitos se apresentou à polícia. Heraldo Cavalcante Pereira dirigiu o carro que bateu na traseira do veículo da família. Ele fugiu do local do acidente de carona, sem prestar socorro. Heraldo prestou depoimento e foi solto em seguida. Os 2 motoristas confessaram que tinham bebido antes de dirigir. Mesmo assim, ninguém foi preso até agora. Esse é um caso que causa muita indignação aqui no DF, Cláudio. Exatamente. É mais um caso emblemático da impunidade aqui no trânsito do Distrito Federal e na criminalidade de uma maneira geral, né? Exatamente uma semana antes desse caso aí, aquela motorista bêbada atropelou e matou um ciclista de 61 anos. Ela bastou pagar ali alguma coisa como R$5.000 de fiança e foi embora para casa, livre, leve e solta. Uma semana depois, com uma impunidade reinante, esses 2 irresponsáveis não hesitaram em, além de beber e dirigir, disputar corrida na L4 Sul. Batem num carro, ferem 2 pessoas, matam outras 2 pessoas. Eles se apresentam à delegacia e nem sequer recebem voz de prisão. Agora o delegado disse que está proibido de dar entrevista sobre esse assunto. É muito curiosa essa conspiração, curiosa para não dizer outro nome, para lá de curiosa, é lamentável essa conspiração permanente para livrar a cara de quem comete crimes, sobretudo crimes de trânsito. E dados da gripe, em 2017 ainda não houve registro de morte por influenza H1N1, mas foram registradas 2 mortes por influenza H3. 2 mulheres, uma do Itapuã e outra do Riacho Fundo, que já tinham doenças crônicas, morreram. Em 2016, no mesmo período, foram registradas 12 mortes. Até agora, após o início da campanha nacional, só 22,3% do público esperado no DF se imunizou contra a doença. Um total de 137 mil pessoas. A campanha se estende até o dia 26 de maio. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar na capital federal 498 mil moradores, considerados mais vulneráveis para complicações da gripe. No sábado será realizado o dia D de mobilização nacional. E se um trabalhador sofre algum acidente ou fica doente e não consegue mais trabalhar, pode pedir aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Para receber o valor, é preciso passar por análise do INSS. O problema é que muita gente não consegue o benefício, mesmo tendo direito. Você vai conhecer agora a história de uma mulher que passa por esse drama. Sandra teve que se afastar do trabalho. Ela sofre de miastenia graves, uma doença autoimune que paralisa os músculos. Se tiver uma crise, precisa de cuidados imediatos. Caso contrário, corre o risco de morrer. Além do drama na saúde, Sandra vive outra preocupação. Apesar de 5 laudos de diferentes médicos afirmando que ela não pode voltar ao trabalho, ela não consegue autorização do INSS para se aposentar. Não tem explicação, não. Eles acham que eu posso trabalhar, mesmo que me paralise, eu posso levar um tombo ou cair no trabalho. Não tem problema, não. Eu diria que não é com eles, então o que nós vamos fazer, né? Sandra reclama ainda do atendimento dos peritos do INSS. Diz que os médicos não verificaram os exames e ainda, para completar, cancelaram o auxílio-doença que ela recebia desde o início deste ano. Foi uma moça que me atendeu, uma loira, uma médica de Taguatinga, que também não sei o nome. Ela não olhou o que eu tenho. Ela não falou nada, não me examinou e falou, você pode voltar a trabalhar. Na avaliação desse médico do trabalho, o caso dela é mesmo de aposentadoria. O grande problema da miastenia graves é que ela pode, de fato, causar paralisia respiratória. Ele precisa ser atendido imediatamente, sob pena de vir a óbito.
em função da parada respiratória. Sem receber nada desde fevereiro, as contas de Sandra se acumulam. Ela não sabe mais a quem recorrer e faz um apelo. É tão lamentável passar por isso. Não sou eu, é qualquer ser humano. É tão lamentável passar de uma forma humilhada. Eu estou parando de trabalhar por causa da doença. Eu estou parando de trabalhar, deixando de fazer o que eu amo. Porque eu sei para mim, se vocês forem na clínica onde eu trabalho, o dono só vai ter coisas boas para falar de mim. Eu não vejo por que eu tenho que passar por isso. O INSS informou que a doença de Sandra oscila entre fases de melhora e piora, mas não a torna incapaz de trabalhar. O Instituto disse ainda que nos últimos exames apresentados houve melhora do quadro com a medicação. O caso de Sandra ainda cabe recurso que deve ser feito até o dia 17 de maio. E o médico que estragou o ponto eletrônico, passando cola no aparelho, foi condenado a perder o cargo. A decisão foi do juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF. O caso aconteceu em março de 2014 no Hospital de Braslândia. Testemunhas contam que o médico e outro colega distraíram o vigia para conseguir passar cola no sensor. No processo, a defesa disse que a identificação dos servidores foi comprometida por causa da falta de energia elétrica. Mas o juiz entendeu que as testemunhas confirmaram a versão do vigia, de que houve dano ao patrimônio. Da decisão, ainda cabe recurso, um claro caso de sabotagem. Exatamente. Olha, essas pessoas tentaram de todas as maneiras sabotar a implantação do sistema de controle eletrônico de frequência, porque é a prova de fraude, porque eles não podem fraudar a frequência. E essa é uma questão, sobretudo na área de saúde pública, uma questão fundamental. Parece que ali há muita gente que acha que tem o direito de ganhar sem trabalhar e não quer assinar ponto. Quer dizer, quando assinava antes de forma até fraudada. Agora que a assinatura é eletrônica, eles, inclusive, há casos que me disse o secretário de Saúde que tem uma dificuldade adicional agora, nova, é que as pessoas até assinam o ponto eletrônico, porque são obrigadas a fazê-lo, mas lá dentro não trabalham, meio que para se vingar do controle eletrônico de frequência e do fim da facilidade que antes havia do sujeito assinar o ponto no hospital, na unidade pública de saúde, depois atravessar a rua para trabalhar em seu próprio consultório ou numa clínica ali nas proximidades do seu local de trabalho no setor público. É uma vergonha a gestão, a relação da gestão pública de saúde com alguns desses profissionais. É claro que a maioria é gente de bem, é gente trabalhadora e é isso que segura e sustenta o sistema. A gente assistiu hoje, pela manhã, a invasão de salas da direção do Hospital de Base por sindicalistas que protestam contra o mais importante projeto de gestão da saúde pública no Distrito Federal. O governador Hollenberg e o seu secretário de Saúde decidiram começar logo pelo maior hospital e mais movimentado, que é o Hospital de Base, com a implantação de um modelo de gestão semelhante ao do Hospital Sara, que merece todos os elogios, não só dos seus clientes, dos seus pacientes aqui em Brasília, como também em todo o país e no mundo, reconhecimento internacional pela sua eficiência. A pelegada dos sindicatos não querem a implantação do modelo de gestão do Sara no Hospital de Base, porque aí vão acabar todas essas mamatas, inclusive de fraude de frequência, né? A gente viu semanas atrás, por exemplo, a Polícia Civil indo buscar no Hospital de Base ou em suas casas 13 médicos acusados de fraudar, que coisa feia, de fraudar a frequência e até mesmo as horas extras no Hospital de Base. No Hospital Sara, coisas assim não acontecem. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, retomou hoje os trabalhos. Os deputados analisam 10 destaques ao texto, antes de enviar a proposta para o plenário. Para evitar as cenas de invasão da última semana, a segurança foi reforçada. Quem traz detalhes ao vivo é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Hoje, sem aquelas cenas de confusão ainda? Sem aquelas cenas de confusão. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Segurança, de fato, foi bastante reforçado, um pedido do próprio presidente da comissão, né? Então, a gente vê que tem grades ali ao redor do Congresso, aquelas entradas principais foram fechadas, apenas está tendo acesso, as pessoas estão tendo acesso a uma entrada, que é no anexo 3. Praticamente funcionários e também jornalistas estão podendo entrar para evitar exatamente aquelas cenas lamentáveis, né? Houve aquela invasão na última sessão da comissão especial, então os agentes
agentes penitenciários que queriam também receber alguns benefícios aí, benefícios esses que foram dados a policiais federais, invadiram, jogaram bombas, ou seja, equipamentos, obviamente, que não são permitidos entrar no Congresso Nacional. Então, hoje é uma cena bastante diferente. Claro que você tem aqueles debates entre oposição e deputados governistas. É claro que isso é normal, esse debate, mas tudo está acontecendo naturalmente. Inclusive, nós temos imagens ao vivo lá, Rodrigo. Os deputados estão analisando os 10 destaques que ainda faltam, de acordo com a previsão do próprio presidente da comissão. Isso deve terminar hoje, lá pelo fim da tarde. Então, a partir daí, após essa análise desses destaques, lembrando que a sessão foi interrompida por conta exatamente daquela invasão, aí o texto já está pronto para ir a plenário, o plenário da casa. Só que é claro, aquilo que a gente já falou aqui, o governo vai analisar estrategicamente o melhor momento de colocar, analisar o número de quórum de deputados presentes. A previsão do governo é colocar, sim, em maio, até esse mês, final desse mês, no mais tardar, no começo de junho. Vamos ouvir um pouco os deputados. Olhasse o censo agropecuário, ele ia ver que 61% dos agricultores... Então é isso, o debate permanece, o debate continua. A gente lembra aqui que o governo abriu mão de vários pontos, então esses pontos estão nesse texto. Vou pedir só para baixar um pouquinho, se possível. Os destaques estão nesse texto já, ou seja, idade mínima de 62 anos para as mulheres, 65 anos para homens. O tempo de contribuição mínimo também de 40 anos, para quem quiser, obviamente, contribuir, se aposentar com o valor integral dessa aposentadoria. Então é isso, esse debate aí, vamos ver quando é que o governo estrategicamente vai definir, colocar isso a plenário. Falando um pouco de reforma trabalhista, a gente lembra que os deputados já aprovaram essa reforma, o texto agora está no Senado. Neste momento, o presidente Michel Temer convidou a bancada do PMDB, os senadores do PMDB, para participar de um encontro no Palácio do Planalto. Isso porque a gente lembra que está tendo uma espécie de rebelião aí dentro do PMDB, liderada pelo também líder do PMDB no Senado, senador Renan Calheiros. Por sinal, ele apareceu nessa reunião, está lá, pegou algumas pessoas de surpresa, está também participando dessa reunião, tudo no processo de negociação para que esse texto também da reforma trabalhista seja votado e aprovado o quanto antes. Então, o governo está aí trabalhando para que essas duas reformas sejam votadas e aprovadas o quanto antes. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes do Congresso. E a seguir, mulher se joga de carro depois que ladrões roubam o veículo. A gente volta já já.